é isso mesmo. Então, aí no final das contas, você passa a ter uma redundância boa de fiscalização, porque isso para o banco é muito importante, porque reduz o risco do banco. Por que quem tem mais restrição a esses projetos no Brasil é a construção pesada e não a construção civil? Porque a construção civil já está acostumada com o acompanhamento por conta dos financiamentos de obra. A construção pesada não está, porque nós não temos grandes linhas de financiamento de construção pesada por um motivo simples. A construção pesada é financiada por quem está comprando a construção. A construção civil é financiada normalmente por um ente externo e esse ente externo acompanha a comercialização depois. Então as construtoras de construção civil, de prédio, de construção predial, elas já estão muito mais acostumadas com essa ideia de que é possível ter alguém fiscalizando e que essa fiscalização pode funcionar, porque elas vivem isso nos financiamentos dos empreendimentos. As construtoras de infraestrutura é que não estão acostumadas. Então na hora que você fala, o pessoal da empreiteira fala, ai, esse negócio vai dar certo, não. Eu acho que pelo contrário, elas têm uma expertise boa. Não, sério. Não, eu ia falar que elas também podem não querer a fiscalização, né? É outra coisa. Né? Não, isso acho que faz parte da rotina delas. E quando você está imbuído num projeto de uma Odebrecht da vida, de qualquer uma dessas, de uma OAS que está fazendo uma estrada num consórcio, né, líder de um consórcio, isso passa por uma operação estruturada dentro de bancos. Sim. E às vezes mais de bancos, consórcios de bancos e tal. Então, elas estão acostumadas, elas têm setores internos que lidam muito bem com os bancos e sabem dar informação, são ágeis para isso. Isso já faz parte do dia a dia. Eu acho que é bem interessante porque se você pode aumentar o custo do seguro, por outro lado você consegue... Na verdade eu não sei nem se... Eu até vou dizer uma outra coisa. Quando a gente pensa que normalmente as seguradoras estão consorciadas do ponto de vista de estrutura com atividades bancárias no Brasil isso é mais comum do que no resto do mundo. Você não precisa nem ter duplicidade de fiscalização, na verdade. Porque nada impede, por exemplo, que você contrate a mesma empresa de fiscalização que o banco contratou quando o banco terceiriza, porque vários bancos terceirizam, para que você tenha um fiscal só contratado em consórcio pela seguradora e pelo banco. Porque eles têm interesses diferentes, mas a fiscalização é a mesma que precisa ser feita. O que eu estava te pontuando é só que na hora que a gente vai conversando com os setores, o pessoal da construção civil fala, isso vai custar caro. Só fala isso. O pessoal da construção pesada falando, né, esse negócio não vai funcionar, não. Não vai funcionar. Agora, eu quero mostrar para vocês onde é que está a dúvida deles e não está tanto na fiscalização, vocês vão ver. Está aqui, ó, na questão do sinistro. Então, quando a gente vê o sinistro, eu for acionar, estou mostrando lá, né? Quando eu tiver o sinistro, que a gente for acionar a seguradora, as opções que a gente abre para o poder público não são as opções que a gente abre hoje do seguro-garantia. Que hoje o seguro-garantia a obra não foi entregue, eu cobro o dinheiro da cobertura. Bom, só para vocês entenderem, aqui eu tenho 3 opções. E essas opções são um pouco diferentes das opções que a gente tem no caso do seguro-garantia atual. Primeira opção, a seguradora pode contratar outra pessoa jurídica para executar o contrato. Qualquer uma que ela quiser? Critério dela. Não precisa ser o segundo, terceiro colocado. Não, critério dela. Porque eu não estou falando mais do âmbito da execução, o âmbito da execução da licitação. Eu já estou falando da entrega da obra. Segunda possibilidade, você fala, Matheus, isso flexibiliza muito a possibilidade de terceirização. Então eu poderia ter uma estrutura em que uma empresa que tem cadastro ganha a obra, ela não executa, já conlui com a seguradora para a seguradora contratar alguém que não teria condição de ganhar a licitação para executar a obra. Gente, eu vou falar para vocês, a gente só pensa no cenário desse no Brasil. É o único lugar no Brasil, é o único lugar no mundo que pensa desse jeito. Eu tenho um amigo que estava contando que, não sei se vocês sabem, na Alemanha, os parquímetros, há um tempo atrás, passaram por uma necessidade de adaptação para que todo parquímetro desse 15 minutos de tolerância inicial. Você não tem que pagar o parquímetro durante os primeiros 15 minutos. E foi um transtorno na Alemanha, porque muito parquímetro na Alemanha ainda é aquele parquímetro de moedinha. Porque os que são digitais, você bate lá, paf, 15 minutos, ele começa a contar os 15 minutos de graça. O da moedinha não tinha como fazer adaptação. Então eles começaram a vender na Alemanha uma ampulheta de plástico. Você cola no vidro do carro e vira a ampulheta, ela fica 15 minutos passando a lei. Então,
Então, qual que era a lógica? Se o policial chegar e a ampulheta já estiver vazia, ele te multa porque você passou dos 15 minutos de tolerância e devia ter acionado o parquímetro. Tá claro, né, gente? E aí, na hora que o cara fotografou para fazer uma reportagem sobre isso, uma pessoa perguntou para ele, falou, mas esse negócio é de plástico? Falou, mas você pode abrir um, então, e jogar areia de um dentro do outro e ficar com 30 minutos. E aí o Zé falou, mas aqui não é o Brasil, né? Então, ninguém vai fazer isso aqui na Alemanha. Isso não passa na cabeça da pessoa, falando, eu vou abrir o negócio, vou pôr mais areia dentro, para ficar um pouco mais parado sem ter que pagar. Você fala isso com o alemão, ele não entende. Ele não entende, ele fica olhando e falando, eu não entendo, mas para que você vai fazer isso? Não, para poder passar mais tempo. Para que você vai querer mais tempo? Tem que pagar só mais tempo. Então, para não ter que pagar, mas tem que pagar. Não, mas se a ampulheta que estiver rodando, ou seja, o cara fala, mas não é a ampulheta que te libera, não, filho, são os 15 minutos que te liberam. Então, essa lógica do, mas é possível que, porque é possível, eu já me fizeram essa pergunta, é possível. Vocês entenderam qual que é o risco aqui, gente? Alguém se apresenta para ganhar a licitação, sabendo que não tem condição de cumprir, só para não executar, e aí na hora que a seguradora for acionada, a seguradora contrata alguém que não é essa pessoa, mas que não tinha condição de participar da licitação por falta, por exemplo, de certidões. Você teria que ter um conluio entre o cara que participou, a seguradora, e o outro que não participou. Esse país tem que ser fechado, gente, para balanço. O país em que isso acontecer desse jeito, fecha o país, gente. Mas não é o país, Eu acho que é difícil. Eu vou dizer por que eu acho que é difícil, porque nós estamos falando de gente que trabalha com compliance, gente. Você convencer uma seguradora a embarcar numa fria dessa, eu quero saber quanto dinheiro você vai oferecer para ela aceitar participar do esquemão desse. O negócio desse não é esse. Se você contratar o segundo da licitação... O problema de contratar o segundo da licitação é que eu deixo a seguradora refém. Porque se o segundo não é obrigado a aceitar o contrato. Pode que não, tem que ter. Pois é, mas aí, e se ninguém aceitar? Aí o cara fala, não, eu te aceito, mas eu vou te cobrar 50% a mais para poder te entregar. Então assim, eu particularmente acho que o privado, estando livre para contratar, porque no fundo, gente, o que eu quero? A obra pronta, então eu quero saber, o que você vai contratar? O problema é seu. Se você vai, e aí vocês veem até que a segunda hipótese é a hipótese dela, ela mesma assume isso. Você fala, Matheus, mas que seguradora vai fazer isso? Para que quiser, porque o que eu estou dizendo na verdade, quer dizer, não me interessa como é que você vai fazer. Ela tem equipe Não me interessa. As seguradoras também vão ter um critério para definir condição de saúde financeira, não sei o quê. Na hora de emitir a pólice, você vai ver que esse é o maior problema, na verdade, porque as seguradoras cobram contra garantias para emitir esse tipo de seguro. Esse é um dos grandes desafios que nós vamos ter, vou te mostrar isso agora. E o terceiro, gente, ela financiar o tomador inadimplente para ele completar a obra. Ela pode virar para o próprio cara quebrado lá que não está dando conta e falar, quanto você precisa para acabar essa obra? Mais 10 milhões. Acaba de fazer a obra. Então, Matheus, mas para que ela vai fazer isso? Para entregar a obra, porque ela tem que entregar a obra, ela é contratualmente obrigada a entregar a obra. Então, assim, é uma forma da gente se livrar do problema do inadimplemento. Porque a obra vai ficar pronta por mágica. Não, porque eu transferi para outra pessoa o problema. O problema deixa de ser do poder público e passa a ser da seguradora. Ela que se vire para garantir como é que isso vai acontecer. Vocês vejam que não está aqui cogitado entregar dinheiro, né, gente? Não, eu vou entregar, não tem esse pode estar aqui, não. Não faz parte, é o famoso isso não te pertence. Não faz parte das soluções. Bom, a cobertura. Aí aqui nós começamos a ter os problemas. 100%. Nós temos dois problemas aqui. A minha ideia inicial era que isso se aplicasse a obras de valor superior a 10 milhões de reais e que para essas obras a cobertura fosse de 100%. Aí o Dr. Marcos estava falando comigo mais cedo, mas para que 100%? Nenhuma obra dá prejuízo de 100%. Atenção, isso não é um seguro garantia. Eu não quero que você me entregue dinheiro, eu quero que você execute a obra. Quanto? 100% da obra. Então, quando a gente fala em seguro de 100%, não é me entregar 100% do valor da obra. É me entregar 100% da obra pronta contra o pagamento de 100% do preço. Eu vou pagar 100% do preço se você me entrega 100% da obra. Então, o problema é que na hora que a gente começa a pensar com a cabeça do seguro garantia, essa conta não fica de pé, porque parece que eu estou querendo uma multa de 100%. Não é isso, gente. Atenção, não é isso. Não é isso. Nós não estamos falando de pagamento de multa, nós estamos falando de execução do contrato. Então, executar 100% do contrato contra pagamento de 100% do preço pelo poder público. É isso que é garantia. Bom, além... pagaria a diferença, por exemplo, se a obra
de 10 milhões, custou 11 e esse 1 milhão é pago... Eu pago só os 10. Qualquer diferença é problema da construtora ou com a seguro. Eu não tenho nada a ver com isso. Paga e a seguradora pagaria o restante para... Ou a seguradora bate a mão no ombro do cara e fala, meu filho, eu acabo de executar porque eu tenho garantias contra você, eu vou executar as garantias de arrebentar. Porque é isso, na verdade, que a seguradora vai fazer. Ela não vai pagar nada, não. Você acha que ela vai pagar alguma coisa? Ela vai virar para o consultor e falar, meu filho, faça o favor de executar dentro do preço. Porque se você não executar, eu vou pegar as garantias que você me deu, e aí eu vou falar da estrutura de garantias agora, e vou arrebentar com a sua vida. Porque a seguradora, quando ela emite essa apólice, gente, ela exige da construtora contra-garantias. E aí que está o problema. Vamos lá. Quando ela exige da construtora contra-garantias, eu estou dizendo que poucas construtoras vão conseguir ser contratadas para essas obras. Porque elas têm que ter condição de oferecer a contra-garantia. Mas já são poucas, né? Mas, Cláudio, essa é a minha resposta. Na hora que fala, mas são poucas, para mim são muitas que podem. E, não, mas talvez tenha uma construtora pequenininha, essa não devia pegar a obra, gente, porque ela não tem condição de entregar, é por isso que dá errado. Eu estou para quem não tem condição de entregar. Quem sabe, quando a seguradora pede a contra-garantia, o que ela está medindo é exatamente isso. Ela fala, esse cara tem condição de entregar o que ele está vendendo? Ou vocês estão contratando um cara que não tem condição de entregar o que está vendendo? Porque hoje no Brasil, gente, com uma garantia de 5%, até eu faço a garantia de obra, de infraestrutura no Brasil, eu, pessoa física. Porque é uma garantia pequenininha. O que significa que eu entro num risco enorme. Aí a gente começa, não, mas tem que provar o capital social. Ah, gente, todos nós aqui sabemos que capital social de empresa é uma ficção. Não, tem que provar o patrimônio líquido, segunda ficção. O índice de endividamento, terceira ficção. Então, assim, o poder público contrata em cima de ficções financeiras para medir a saúde da empresa. Seguradora não emite apólice em cima de ficção, não. Ela, cadê a contra-garantia? Tem a contra-garantia? Não tem, não dou apólice. Mas, enfim, esse é um problema. Eu tenho que lidar com ele, porque realmente a gente não pode acabar de cartelizar o mercado com isso, porque esse é um risco, né? Você limpa um monte de empresa do mercado que elas não têm condição de oferecer as garantias. Mas isso é só o primeiro momento, porque as médias vão crescer e as pequenas... Essa é a minha expectativa. Mas para quem põe isso como um problema muito sério, o que eu estou sugerindo? Eu falo, olha, então vamos fazer o seguinte, quer começar progredindo? Vamos começar com 30% de garantia e a gente vai chegando a 100% de garantia, de cobertura. Eu, particularmente, vou falar para vocês, acho a ideia péssima. Por quê? Como é seguro de execução, como é que eu proporcionalizo a execução? Mas eu estou sofrendo uma pressão enorme dos setores todos envolvidos para que a gente analise uma ideia de proporcionalizar o avanço disso. Volto a dizer, não gosto da ideia. Não entendo como é que um seguro de performance pode ser proporcional. Eu garanto 30% da performance. Ok, mas e quem garante os outros 70% da performance? Ah, não, poder público. Mas isso é poder público. Então eu vou ter que pôr o dinheiro? Se o cara abandonou a obra com 50% realizado, 100% recebido. Situação louca, porque isso não acontece, porque a gente não paga 100% da obra com 50% executado. Mas, vamos lá. Já paguei 100% e executou só 50%. A seguradora vai ter que entrar para garantir a entrega. Mas ela cobriu só 30% da obra. Então ela vai cobrir 30%, 50%, ou seja, 15%, e eu vou ter que pôr mais 35% em cima? Assim, não me agrada a ideia. Se a gente tivesse um sistema de acompanhamento de fluxo de pagamento versus entrega melhor, eu tinha mais segurança, porque aí, na verdade, eu podia contratar 1% do seguro, porque eu nunca teria pagado mais do que já estava executado, e o que eu estaria contratando seria da seguradora, seria só a força de fiscalização. Vocês entendem, atuarial, matematicamente, o que é a discussão nesse ponto? Essa discussão é difícil. Porque na hora que você começa a discutir isso com as seguradoras e com as construtoras, ninguém quer discutir. A seguradora